Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi, estamos aqui para mais um React do Abel Ferreira após a derrota. Sentimento de derrota, né? Após o empate sem gols ontem entre Palmeiras e Fluminense, um empate que nos deixa, não pelo resultado, também pelo resultado, mas principalmente pela forma com que o time jogou, né? Fiquei perplexo, oscilações a gente entende, mas o que está acontecendo é uma queda sensível e constante de rendimento. Não é mais uma oscilação. Não tem como não ficar preocupado, não tem como não ficar apreensivo diante da proximidade do jogo mais importante do ano. O que nos deixa perplexo é que há 3 semanas atrás a gente estava jogando um bolão. A gente estava jogando muita bola. E de repente, os mesmos caras, e é um mês só. O que aconteceu nesse período que fez com que o time perdesse a liga? Talvez o Abel tenha algo a dizer. Então eu vou falar menos e ouvir mais. Vamos ver o que ele fala. Abel, Zé Henrique, Rádio Energia 97. Hoje parecia uma continuação do jogo contra o Vitória, né? Com muita transpiração, pouca inspiração. Não quero crucificar jogador nenhum, mas parece que o Flaco ainda continua tentando organizar o time, tomando algumas decisões erradas na partida, né? Alguns passes, enfim. Mas eu queria te perguntar se há um... Ele estava sorrindo, tentando manter o bom humor, mas você vê que ele já... Quando o Zé Mistério já fala sobre o Flaco especificamente, o Abel já fecha a cara. Estão vendo? Planejamento de entrar com força máxima contra o Grêmio e ainda respirar no Campeonato Brasileiro, ou, na sua opinião, o Campeonato Brasileiro está mais distante e a Libertadores está mais perto? Olha, desde que começou o ano não há tempo para respirar, nem para descansar. Falaste em energia, acho que isso é bem evidente, não é porque eles não tentem, não... Falaste em inspiração, não foi? É isso que se nota, nota-se perfeitamente que estamos a tentar, mas sem ser criativos. Tu vais um por um, acho que é injusto falar só de um jogador. Tu vais um por um e começas a ver que não foi bom a paragem FIFA, não foi bom os jogos que tivemos fora, não foi bom jogar sem 7 ou 8 jogadores, não foi bom ter jogadores castigados importantíssimos naquilo que é, sobretudo, o motor do meio campo, porque perdemos o Lucas, perdemos o Andreas nestes jogos em que perdemos jogadores para as seleções, e nós sabemos a importância de que é o motor, ter um motor criativo e potente, e nós neste momento, falaste bem, parecia a continuidade do último jogo com outros jogadores, não é? Mas é isso, acho que foi uma partida muito transpirada e pouco inspirada. Abel, boa noite. Gustavo. Muito pouco, né? Muito pouco. As explicações, elas fazem sentido. A gente perdeu jogadores importantes num trecho fundamental do campo, mas não explica tudo, né? A apatia generalizada, acho que não se relaciona diretamente com a falta de um ou dois jogadores. A parada para a data FIFA quebra o ritmo, beleza, mas isso está acontecendo com outros times também. E a gente não vê tanta apatia. Ainda tem uma peça faltando nesse quebra-cabeças. E eu ainda estou tentando entender qual é. Soler da TMC,
E amanhã a torcida do Palmeiras já fez uma convocação para ir à porta da Academia de Futebol para ter um último contato com vocês antes do embarque para Porto Alegre e, consequentemente, o embarque para Lima na final da Libertadores. E depois da ida deles até a Academia de Futebol, pelo menos 10 ônibus seguem em caravana já no domingo para Lima, no jogo do próximo sábado. O que falar para esse torcedor que hoje deixou o Allianz Parque vaiando o desempenho do time Com razão. dentro de campo? E uma segunda pergunta, né? Hoje foi o último jogo do Palmeiras no Allianz Parque em 2025. É o seu último jogo também no Allianz Parque ou para o ano que vem dá para te esperar nessa cadeira? Olha, já te disse, nós este ano já nos pregaram na cruz várias vezes. Era um ano que era para ser do zero, perdemos com o Corinthians, fizeram... crucificaram-nos. Fomos ao Normal. Mundial, crucificaram-nos. Aí não. Viemos do Mundial com 15 ou 16 jogadores novos. Vendemos o Estevão, vendemos o Rios, reformulamos o elenco. Infelizmente investimos 25 milhões num jogador que só nos ajudou muito pouco. Lucas. No momento decisivo do ano perdemos o Lucas. Não, é o Paulinho, né? Paulinho. Que nos ia ajudar pela sua experiência. Aliás, quando saiu o Rios, ele foi o motor da equipa. Quando perdemos 3-0 em LDU, onde todos vocês nos criticaram e já estávamos mortos. E, portanto, estamos em 4 ou 5 anos, terceira final da Libertadores. Até hoje lutamos pelo título e perdemos-lo. Não é eu perdi, perdemos-lo como equipa. Acho muito difícil ter energia, até porque depois da Libertadores, do jogo que tens a seguir, são 2 dias a seguir. Isto é inacreditável, não é? Nem tempo tens para festejar, isto é outra coisa, portanto... Para festejar. Na cabeça dele, o Palmeiras vai ganhar a Libertadores. Na cabeça dele, ele tá... Vou ganhar esse negócio. Vamos ganhar, né? É isso que eu tenho para te dizer. Em relação ao resto, na altura certa saberás o que é o destino. Tudo bem? Essa resposta aí, ela é... Quando o cara vai ficar, ele já meio que crava. Quando o cara deixa, tá, né? Ou tá decidido a sair, ou ainda está em dúvida, ele fala isso. Então, assim, a única coisa certa é que não está certo que ele vai ficar. Bruno Milhões, Rádio Bandeirantes, mais pensando no jogo de hoje e no que vem pela frente contra o Grêmio, numa semana muito importante para o Palmeiras. O Palmeiras vem agora de uma sequência de muitos jogos sem fazer gol. O ataque parou de produzir. Isso te preocupa, pensando nos 2 jogos que são importantes? Porque na terça-feira, dependendo do resultado, a gente pode ter a história definida no Brasileirão e esse horário no próximo sábado você já vai ter também a definição da Copa Libertadores. Olha, eu já te disse que não ajudou neste momento ter jogadores fora. Acho que estar nas seleções não ajudou. 7 ou 8 jogadores. Basta ver como eles foram, como eles vieram. Lá jogam de uma maneira, treinam de outra. Alguns jogaram, outros nem jogaram nem treinaram, como deve ser, porque eu sei como é que funcionam as seleções. Mas temos aí, não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e não... O campeonato está entregue, ou seja, já jogou a toalha. Ou seja, contra o Grêmio é time reserva, sub-20, sub-15, sei lá quem. Na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Abel, boa noite. Pensando em sábado já, então, a gente percebe que você, durante os últimos jogos, até durante os últimos meses, tem uma dificuldade ali, talvez, para saber quem é o meio armador. Você já testou Maurício, você já testou Veiga, o Andreas, quando o Lucas Evangelista estava à disposição, também jogou ali? Não tenho. Sim. Não tenho. Um está lesionado, o outro estava castigado. Mas castigado por quê? Você sabe porque é que ele ficou castigado? O Abel não deixa o cara terminar a pergunta, né? Eu acho que a questão deveria ser a respeito de hoje não, ontem, né? O Aníbal Moreno foi escalado para jogar ali, fazendo
construção ali à frente do Emiliano e entre o Alan e o Ramon Sousa. E não foi uma boa escolha. E ele fala assim, pô, você já testou o Veiga ali, você já testou o Maurício ali, nenhum tá pegando, porque o certo seria jogar o Andréas ou o Lucas. E o Lucas vinha muito bem, né? Até lesionar. Que perda que foi, né? A lesão do Lucas Evangelista. Mas ele fala assim, não tinha jogador? Não tinha. O Veiga estava no banco e o Maurício estava no banco. Eu acho que seriam opções melhores do que o Aníbal. Se bem que o Aníbal foi bem na seleção fazendo isso, né? Ou até você colocar o Alan por dentro ali e colocar o Maurício mais aberto, o próprio Veiga mais aberto. Opções havia. Se bem que para sábado, que é o que interessa, vai ser o Andréas, né? Isso parece claro. Como é que é? Não, por causa de um erro inacreditável do árbitro. Ou o que eu estou a dizer é mentira? A expulsão do Falamos Andréas. sobre isso. Ele As está falando. narrativas que se criam, falamos sobre isso. Então agora ele começa a falar de arbitragem e com razão. Porque a atuação das arbitragens depois daquele jogo com o São Paulo, que se criou narrativa, claramente narrativa. O Palmeiras é o time ajudado e o Flamengo é o coitadinho. Desde então, o Flamengo teve 4 pênaltis. 5 pênaltis anotados a favor. Acho que só um foi. E você tem essa... A gente não sabe muito ainda quem é esse jogador, quem é esse meio armador do time. Hoje você abriu o Alan de um lado, o Sousa do outro, e jogou ali com o Aníbal e o Emiliano pelo meio. Você já tem uma decisão para sábado? Isso te preocupa, não ter esse homem de referência? Tem, é o Andréas. Tínhamos o Andréas, hoje não tínhamos o Andréas. Eram os médios. Quem eram os volantes que nós tínhamos hoje disponíveis? Maravilha, entrou, deu-nos uma frescura, deu-nos frescura. Né? Claro que estava à espera muito mais que o Emiliano e o Aníbal nos entregue muito mais, porque ele já nos entregou. Estamos a falar de um jogador que é jogador da seleção argentina, não é? Nós fomos contratá-lo, mas enfim, não adianta. Está jogando mal. Acho que foi um jogo pouco criativo de toda a nossa equipa hoje e jogámos com os jogadores que tínhamos, não adianta. Um estava castigado em função daquilo que foi um erro inacreditável do árbitro. Já houve jogadores que levaram amarelos e vermelhos e lhes tiraram, porque reclamaram, lhes tiraram, mas eu não sei como é que funcionam as regras. Sei que ficámos sem esse meio armador. Tu és inteligente e tens visto quem é que tem jogado a meio armador. Não é preciso fazer essa pergunta, tu sabes quem é que tem jogado a meio armador. Só que hoje, infelizmente, por um erro grave, nós ficámos impedidos de jogar com esse jogador. Abel. O erro grave que ele está falando é o amarelo que o juiz deu para o Andréas, porque o cara do Vitória simulou uma cotovelada na cara do juiz. Juiz ou ruim ou muito mal intencionado, ou as duas coisas. O senhor Lucas Paulo Torres Minho. Gordo, não consegue nem acompanhar as jogadas. E aí ele tira o Andréas desse jogo. Ia ser muito diferente? Não sei, porque pelo que eu acho que ainda precisa ser explicado. Por que o Palmeiras está jogando tão mal? Não é só a falta do Andréas. Até porque o Andréas jogou o jogo passado, o Palmeiras também jogou mal. Tem alguma coisa. E eu não estou falando de coisa estranha, de treta no vestiário, nada disso. Eu estou falando de alguma coisa. Algo desencaixou. O quê? Até um mês atrás, esse time estava comendo a bola. Era disparado o time que jogava o melhor futebol do país. Era um rolo compressor. Era 3, 4, 5, todo jogo. Parou. Do nada. Os mesmos jogadores. Então você não pode falar que é time mal treinado, porque, porra, se esse treinador com esses jogadores fizeram aquilo que fizeram de forma consistente, foram 7 ou 8 goleadas ali, uma atrás da outra. Por que parou? Não é time mal treinado isso. Isso é um time com algum problema.
Eu queria entender qual é esse problema. Eu não consigo entender. Lucas Basílio, da Rádio 105 FM. A gente já falou aqui sobre o que dizia a torcida, né? Porque se tratam já de 4 jogos sem nenhuma vitória e num momento, acho que mais importante da temporada, né? Mas eu queria que você falasse, até para a torcida também, a respeito do cansaço desse elenco, de tão frenético o calendário, né? Não só físico, como psicológico também, né? Quando ninguém acreditava, o único que acreditou na noite mágica foi eu. Não foi o único. Ô, Abel, gosto de falar com a torcida, de coração aberto, com tudo o que se passou este ano, para lhes dar as notícias todas daquilo que foi este ano, o que era para ser este ano e o que é que nós conseguimos este ano. É que às vezes as pessoas esquecem-se das entrevistas que eu fui dando aqui, o que é que nós falamos e onde nós chegamos, e as pessoas depois deturpam tudo. Não vamos pôr a carroça à frente dos bois, nem eu vou deixar que ninguém, aconteça o que acontecer até o fim, diga que esta foi uma época que não foi positiva. Não vou deixar. Positiva, não sei, Abel, porque assim, eu entendo quando você menciona a troca de elenco, né? O quanto o Palmeiras faturou com a venda de jogadores importantes e aí teve que repor e está se montando um elenco para 2, 3, 4 anos. O elenco que está sendo montado é para receber um ou outro enxerto nos próximos 2, 3, 4 anos. É para jogar com essa base aí. Claro que a falta do Paulinho é muito importante. Paulinho era um dos pilares da montagem do elenco. Nós ficamos sem o cara. Esse sim, o cara que fez falta em toda a temporada. E mesmo assim, o Palmeiras chega cabeça a cabeça com o Flamengo nas 2 maiores competições. Então, talvez seja isso que leve o Abel a dizer que esta temporada não foi um fracasso, não foi negativa. Aconteça o que acontecer. Cara, eu tenho dúvidas. Aí é uma questão de retórica, você falar em se foi positiva, se foi negativa. Porque, para mim, para ser positiva, tem que ter conquista. Tem que ter conquista. Uma coisa é você falar assim, não foi um fracasso. Ok. Positiva, tem que ter título. Tem que ter título, Abel. Aí você me desculpa, aí é questão de conceito pessoal de cada um. Abel, boa noite. Permita-me voltar no assunto do Flaco. Ele chegou hoje a uma sequência de 10 jogos sem balançar as redes, contando 9 do Palmeiras e uma partida também com a seleção da Argentina. Tem a bola no segundo tempo, é que ele tem uma chance clara. Tinha a opção talvez mais provável do passe para o Vitor Roque na esquerda, e ele acabou optando pela finalização. No jogo contra o Vitória também teve uma chance que ele poderia ter soltado a bola e acabou optando pelo arremate direto. Não são lances iguais, e é isso que me deixa pistola com certos setores da imprensa. São confusões, né? Tratam coisas diferentes como coisas iguais, e não são. Já falei algumas vezes, o lance do Flaco de quarta-feira era bom para ele finalizar. Embora tivesse opção do passe, era um lance bom para finalização. E centroavante tem mais é que finalizar mesmo, está com confiança. O de ontem não tem desculpa. O de ontem era um lance claro de passe. E ele forçou uma finalização estúpida. Então são coisas claramente diferentes e ele está tratando como coisas iguais. Como que você analisa essa questão da sequência incômoda de não balançar a rede assim há tanto tempo, e essas tomadas de decisão? Vem um pouco desse nervosismo de tentar voltar a balançar as redes? Tem a questão da Libertadores no próximo sábado e talvez um pensamento já mais adiante e o brasileiro ficando num segundo plano. Como é que você olha para esse cenário? Obrigado. Normal, mas isso é um assunto que vou ter com ele pessoalmente, que é uma coisa aquilo que eu lhe peço, outra coisa o que é que ele anda a fazer. Portanto, isso é uma coisa que eu vou ter falar com ele pessoalmente. Então ele já está deixando claro aqui, ó, eu estou pedindo uma coisa para ele está fazendo outra. Então já tem alguma coisa aí no comportamento do Flaco Lopes. E tem a ver com a ansiedade pessoal dele. Porra, agora que eu estou indo para a seleção, agora que eu estou jogando com o Messi, eu começo a não fazer gols. E aí o cara quer fazer gol.
Então, aquele puta lance que ele fez no primeiro tempo, ele também podia ter passado a bola, só que ele conseguiu encaixar um petardo e o Fábio fez uma ponte ali para defender. Ia ser um golaço. Aí ia estar todo mundo empolgadão, né? Futebol é cruel. Inclusive com jogadores que estão passando. O cara é ser humano, né? O cara tem as ansiedades, o cara tem os desejos pessoais dele. Mas o grande profissional é aquele que, de futebol, né? É aquele que consegue trabalhar bem suas ansiedades pessoais, seus objetivos pessoais e equilibrar com os objetivos da equipe. Porque eu também não acredito nesse negócio de não, coletivo, cacete. Todo mundo é ser humano e todo mundo tem sua individualidade. A parada é você equilibrar e satisfazer os dois lados. Sim, é coletivo. Você tem que fazer parte. Você é uma engrenagem de um coletivo, mas você também tem seus anseios pessoais. Que se eles não estiverem satisfeitos, você não vai conseguir trabalhar bem para render para o coletivo. Então você tem que equilibrar as duas coisas. O do Flaco está claramente desequilibrado. E ele precisa equalizar isso. Porque acho que esqueceu de fazer o que estava a fazer. Em vez de andar a correr para trás, em vez de andar a correr para a frente, anda a correr para trás. Portanto, se é para andar a correr para trás, tenho que meter o Maurício ou meter ali o Facundo, porque ele é centroavante, ele não é meio armador. É segunda vez que ele fala isso, hein? É normal, acho que realmente falaste nessa situação. Podia passar perfeitamente a bola ao Roque, está em melhores condições, mas isso, o treinador tem a tática, a técnica, prepara-os fisicamente, mas as decisões há de ser sempre dos jogadores, não tem como. Os mesmos jogadores que jogaram hoje, a mesma forma que nós tentamos implementar hoje, foi exatamente a mesma forma que nós jogamos contra a LDU, com outros jogadores, mas as dinâmicas e as características foram as mesmas. O Alá na esquerda, o Ramon na direita. Se me perguntas, por exemplo, se esses dois jogadores produziram o que produziram no outro jogo, não, mas temos que aceitar, faz parte do jogo. Umas vezes estamos mais inspirados, outras vezes estamos menos inspirados. Não posso dizer nada em relação àquilo que é a vontade, o empenho, mas como eu disse ao teu colega, vou repetir, porque acho mesmo que se passou hoje aqui foi muita transpiração e pouca inspiração. Boa noite, Abel. Guilherme Giuliani, do Web Rádio Verdão. Abel, muito se questiona sobre o ataque do Palmeiras ter feito poucos gols nos últimos 4 jogos, mas também queria pontuar sobre a defesa. Nos últimos 4 jogos foram 3 gols sofridos. E sobre o sábado, se o Abel já tem uma defesa pré-definida, porque nos últimos jogos muitas mudanças foram feitas nesse setor. Se você já tem um time pré-definido nessa posição nos 2 zagueiros, ou se ainda não tem nada definido? Não, é um jogo de cada vez, ainda temos um jogo a meio, vamos ver como é que saiu pela tangente os nossos atletas, e depois vamos preparar esse jogo com 3 dias, que é o que temos para preparar. Temos o Grêmio ainda pelo meio e depois descansar para que temos peça final, que já todos nos tinham tirados da final, ou pelo menos 99%. E nós, com todo o mérito, por tudo aquilo que fizemos, vamos aproveitar para dar o melhor de cada um de nós para vencê-la. E dá para ganhar esse jogo. No futebol a coisa muda muito rápido, então a gente ainda está sob efeito desses 2 jogos e pesa a cabeça, né? Pesa, dá um desânimo, a confiança falha, mas a gente tem 6 dias até o jogo. E nesses 6 dias, tem o jogo do Grêmio para atrapalhar, até por isso eu colocaria o time completamente reserva, com um monte de sub-20 contra o Grêmio. Esquece o brasileiro. E é tudo na Libertadores. All in. E aí vai da capacidade do Abel, da criatividade do Abel, de como juntar o mental desses jogadores e montar algo forte para que essa apatia que a gente viu nesses últimos 2 jogos vá embora. A primeira coisa que ele tem que fazer é identificar por que dessa apatia. E aí bolar algo motivacional para que os jogadores
sabe? Dê aquele soco na mesa e fala, não, vamos lá, vamos voltar, a gente sabe jogar. Vamos jogar aquele futebol que a gente jogou naqueles jogos. Vamos destruir o Flamengo. Eles que estão causando isso, com essa rede de influência que eles criaram, essa narrativa, esse negócio todo. O Palmeiras virou o vilão do futebol brasileiro e depois virou o paga-lanche, que está todo mundo dando tapa na cabeça do Palmeiras agora, jogo após jogo. O juizada está deitando e rolando em cima da gente. Nós vamos deixar isso? Não, nós vamos fazer o jogo mais foda que se tem notícia nesse continente no sábado lá no Peru. É isso, é algo nesse sentido que o Abel tem que colocar na cabeça desses jogadores. E aí mostrar o como. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso se comportando assim, assim e assim. E tirando da frente esse, aquele outro. Sabe? Limpando a cabeça. Mas para isso ele tem que ter identificado as razões do problema que ainda não estão claras para a gente. Mas ele que está lá dentro deve ter um pouco mais de noção disso, né? Abel, boa noite. Cleiton Lemos, do Dimensão Esportiva. Muito se fala da força mental da sua equipe, mas nessa reta final de temporada vai se mostrando o oposto. Nos últimos 12 pontos de acabei de falar. Apenas 2. Queria saber do senhor como recuperar essa força mental da sua equipe para a final da Libertadores no próximo sábado e os próximos 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Palmeiras matematicamente ainda tem chance. Então, eu queria saber do senhor como recuperar. Parece que combinamos, né? Eu falar e ele está falando exatamente sobre isso na pergunta seguinte. Mas eu não vi essa entrevista. Eu não vejo, nunca vejo. Eu gosto de fazer o react com a cabeça limpa. A força mental dos seus jogadores. Eu acho que esta equipa já deu mais provas suficientes. 72 jogos feitos ao longo do ano. Passamos momentos difíceis ao longo deste ano, fomos capazes de dar a volta, aceitar o que aconteceu, aceitar que o nosso adversário que ganhou ou que vai ganhar esta competição é a segunda vez que ele deixa escapar que o Flamengo já ganhou o Brasileiro. E aí você soma com, mas a gente não tem nem tempo de comemorar a Libertadores. Então, na cabeça dele está muito claro, nós vamos ganhar a Libertadores. Ele tem uma certeza disso. Acabou por estar mais forte em determinadas áreas que têm que ver com o rendimento esportivo. E nós vamos preparar o próximo jogo e preparar seguramente a final. É sempre uma final, toda a gente sabe e toda a gente gosta. Não é preciso motivar os jogadores de Palmeiras para estar numa final. Todos vocês já nos tinham posto fora. Abel. Eu acho que tem que motivar, sim, porque a não ser que ele tenha identificado que o comportamento dos jogadores do Palmeiras está diretamente relacionado com o brasileiro. E aí com arbitragem, não adianta, o que a gente fizer aqui, vão roubar. Que é uma teoria que eu estou sustentando já desde que acabou o jogo Sport Flamengo. Não adianta, o que a gente fizer, eles vão dar um jeito de dar o título para o Flamengo. Aí os jogadores falam assim, o que adianta a gente lutar? Será que é algo assim? Será que tem a ver com isso? Eu não descarto isso. E aí para a Libertadores é outra coisa. Será? Porque ele está falando com muita certeza, né? Que nós vamos forte, que nós não precisamos de motivação, vamos chegar lá e vamos jogar. Ele só reclama do tempo que tem, é pouco tempo e tal, mas ele me parece que ele está muito calmo. E não é normal do Abel essa calma toda. Sabe aquele cara aqui, aquele bicho que está só esperando para dar o bote? Está quietinho ali, esperando para a presa dar um vacilinho ali para dar o tempo certo de pegar. Parece que ele parece isso. Ele está com muita certeza, com muita confiança. A expressão dele está serena. Falamos português, mas o português de Portugal, em relação ao brasileiro, tem pegadinhas. Quando você fala assim, o campeonato está entregue, e agora, nessa última resposta, você falou o nosso adversário que vai conquistar o título, algo nesse sentido. Você já entregou, você já jogou a toalha em relação ao Campeonato Brasileiro ou você está fazendo jogo de cena? Que isso? Outra pergunta? Não, só essa. Não tem nada para... Aí ele ficou bravo, né? Quer fazer outra?
Você está fazendo jogo de cena? Aí ofende o homem, como diria Eduardo Batista, né? Ele estava até começando a responder. A hora que ele fala, você está fazendo jogo de cena, você vê que a cara dele fecha. Quer fazer outra pergunta? Já essa resposta já dei, que estás-me a perguntar para dizer a mesma coisa. Acho que não somos estúpidos de entender. É jogar jogos de 2 em 2 dias, como temos, que a equipa que conseguisse abrir nestes 2, 3 jogos que faltasse antes da Libertadores, como é que nós vamos jogar uma Libertadores e depois, 2 dias depois, tens energia, tu e dos teus jogadores, para mobilizá-los para o jogo seguinte? Depois de tudo o que aconteceu ao longo deste ano nesta competição. Depois então, de na hora tudo. certa, vou-vos falar o que é que foi este campeonato. Está bem? Ele está com muita coisa engasgada. Isso está muito claro. Essa última fala dele, na hora certa, eu vou falar para vocês o que foi esse campeonato. Ele já falou isso no começo da entrevista hoje e já falou outras vezes. Então, ele está com o roteirinho pronto ali. Ó. Aconteceu isso. Tá puto. E talvez isso seja o que vai ser definitivo para ele tomar a decisão dele entre ficar e sair. Porque deve ser difícil, né? Você fala assim, não, eu vou trabalhar nesse cenário aqui, mas olha o que acontece nesse cenário. Acontece isso, e não deixam a gente competir. Não deixam a gente competir. Que é o que está acontecendo nesse Campeonato Brasileiro. Não estão deixando o Palmeiras competir. Ah, mas você... Aí teve o vídeo que circulou ontem do Fábio falando, pô, vocês não fazem gol no Vitória, vocês não... Não é tão simples, né? Tem razões por trás. Parece que o Palmeiras é um time ruim, um time que... Se o Palmeiras fosse esse time ruim, mal treinado, sem padrão, não estava em segundo lugar, não estava ali disputando taco a taco. Estaria sempre ruim. Então o time é capaz de fazer partidas espetaculares e aí oscila, que é ok, mas aí entra numa depressão. O que estamos vivendo agora é uma depressão de rendimento. Tem alguma coisa. Assim foi muito rápido. Futebol, a coisa muda muito rápido. Mas tem razões para isso, né? Qual é a razão? Certamente não é time mal treinado, certamente não é jogador descompromissado. Não é jogador vagabundo. Tem alguma coisa. O quê? O quê? Não sei. Ainda não sei. Quem sabe, depois que acabar e ele vier dar a tal da entrevista, que ele vai revelar tudo, talvez a gente saiba. Vamos lá. Estamos entrando na semana decisiva. Muita emoção. Com certeza, quando a gente chegar lá em Lima, tudo que está acontecendo agora a gente vai esquecer. E vai ser guerra, batalha esportiva no último. Então, para quem tem um pouco mais de experiência, sabe o que eu estou falando, que né, muda, as coisas mudam e mudam muito rápido. Então, é tentar lidar bem com esse período horroroso que nós estamos passando, mas saber que isso vai passar. Vai passar a hora que a gente virar definitivamente a página brasileiro e focar em Libertadores, que falta um jogo. E vamos lembrar da Noite Mágica. A gente só está aqui porque a gente foi capaz de fazer aquilo, e se a gente é capaz de fazer aquilo, a gente é capaz de qualquer coisa. Então, bora que tem uma Libertadores para ganhar ainda. E se não ganhar, aí vamos ver o que cada um tem para falar. Mas eu só vou pensar nisso depois que ganhar ou que não ganhar. Agora é lamber as feridas, respirar fundo e fazer uma boa semana mentalmente para chegar forte, mais forte possível lá em Lima, e cada um fazer seu papel. O nosso é berrar, gritar, empurrar. E só vamos fazer isso bem se a gente chegar com o moral o mais alto possível. Então é isso que a gente tem que trabalhar. Nossa parte é essa. Certo, turma? Beleza. Amanhã, segunda-feira, temos Verdades ao Vivo, às 20 horas. E terça-feira, sub-15 do Palmeiras contra o Grêmio. Vamos lá. É o último compromisso antes da grande final. E aí, arrumar a mochila e partir o Lima.
ótima semana de expectativa a todos. Respirem fundo. No futebol a coisa muda muito rápido, vai dar tudo certo. Um grande abraço. Saudações alviverdes.